Oi, Nádia. Oi, Marli. Olá, Sil. Tudo bem? Bem-vindas. Obrigado por estarem aqui conosco hoje, num bate-papo bem esclarecedor, vamos dizer assim. Daqui a pouco o nosso convidado vai estar aqui. Olá, minha prima, Fujiko. Tudo bem, Fu? Vamos falar de um assunto bastante polêmico ainda, né? Quando as terapias são confundidas como coaching, né? Coach é coach, terapia é terapia e vamos que vamos. Olá, Ceci, tudo bem? Boa noite, bem-vinda também. Obrigado. Daqui a pouquinho nosso convidado está aí, o Luiz. Estou esperando ele conectar com a gente aqui para falarmos desse assunto que intriga muito, né? Confunde as pessoas, né? E isso tem atrapalhado muito o trabalho, não só dos terapeutas. Ô, Luizão, chegou o nosso convidado, como também a parte que diz respeito. Luiz, manda aí o convitezinho já para eu aceitar, para o seu público ver que você está online, já também se conectar, que o nosso aqui já está começando a... Deixa eu ver aqui. Luiz, aqui achei. Vamos lá. Olá, Elisa, boa noite. Fala, querido. Olá, boa noite, Marcelo, tudo bom? Tudo jóia? Prazer Como estar é que você está, contigo meu de amigo? Tudo novo. certinho? Oi? Prazer é todo meu, pode ter certeza, o prazer é todo meu. Ah, então tá Como é que você jóia. está? Tudo jóia? Tudo maravilha, graças a Deus, depois de um feriado, né, que você vê que o povo também chutou o pau da barraca aí Como na é que foi para vocês em São Paulo? O pessoal acabou saindo muito, como é que foi? praia total, né? O pessoal desceu tudo pra praia Nossa, e interior também, cara. A gente tava passeando aí por Cotia, que é uma cidade vizinha aqui, a galera toda, a minha esposa aí, a Liz, tá aí, Lívia entrando por bem-vinda, aqui com a amor. gente também. Ah, E, que bacana. gente, vão Ah, sentando o dedo aí no aviãozinho aqui, ó, mandando um convite para o pessoal entrar e conectar para discutirmos, né? Eu tentei colocar, fixar o, o, o título, comentar o tema, o nosso título? é, e não fixou. Falei, eita, nós. Deixa eu ver aqui. É, não fixou. Vamos ver se eu consigo, por um Mas aqui acaso. foi bem tumultuado, as estradas todas lotadas. Aí, Luiz. Não, mas acho que não fixou, Ah, não não. Tem que ser do fixou. seu mesmo. Tem que ser do seu. Bom, por aqui, eu e a família ficamos o tempo inteiro dentro de casa, junto com os gêmeos, junto com a Valentina. A gente ficou quieto mesmo, não saímos para nada, literalmente para nada. Então, e também com a correria das crianças, a gente nem acompanha muitas notícias, se o pessoal está saindo, se não está Não saindo, vale nem a pena, é só né? tragédia. Só contaminação Pois mental. é. Ah, com certeza. Já faz um bom tempo que a gente evita notícia, para falar bem a verdade. É, Não está fazendo, não faz muito bem, não tem nada de bom, então. mas é bem por aí. Bom, Luiz, nosso público ainda está vindo ainda. Que essa hora você sabe como é que Aham, é, né? A concorrência na internet parece urubu na carniça, né? Tá todo mundo ali verdade. caçando alguma Não, muita coisa. gente está fazendo live essa hora, né? A Denise entrou. Oi, Denise. Denise tem um super carinho com a gente, comigo, com a Violeta. Denise é uma gracinha. Tudo bem, Denise? Como é que você tá? Bem-vinda, Tudo Denise. jóia? É, eu tô com a minha prima, até a minha prima prestigiando a gente aqui, a Fujiko, a, Olha que legal, que bom. é, a Elisa também, Então, a Sil, Marli, Nádia, bem-vindas, todos bem-vindos. Bom, ô, Luiz, Marcelo, conta um pouquinho. Vamos lá. pra gente não perder tempo, você sabe que uma hora, ó, voa, né? Voa. Enquanto a gente está falando, já foi passando. Então, a gente até falou assim, pô, vamos levar um assunto polêmico, né? Que é um assunto que sempre traz.
divergências no mundo das terapias Sim. e no mundo Sim, do coaching, né? E antes de muito. Você leva começar, Luiz, muito. fala um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você tem pós-graduação e tudo mais, mas eu quero saber entender como é que você entrou nesse mundo do coaching, né? Que é tão dinâmico, né? E Perfeito. amplo. Então, Marcelo, é o seguinte: a minha primeira formação em coaching foi em 2016. Então, já tem 4 anos que eu estou atuando na área de coaching. Então, até na parte de terapia, vai ser muito legal ouvir de você o que você vai falar de terapias para gente, porque você também atua nessa área de terapia e também com coaching. Então, o que eu vou trazer aqui é um pouquinho da minha experiência com coaching e falar um pouquinho da origem, falar um pouquinho dos tipos de coaching. Aí você traz a sua experiência também aqui para gente e já fazendo um paralelo com terapias, né? Então eu fiz minha primeira formação em coaching. Nessa formação a gente fala muito, tem muita ferramenta. Não, foi uma formação muito ferramental, tipo assim, use essa ferramenta, use essa ferramenta, use essa ferramenta. Mas deixa eu trazer um pouquinho antes sobre a origem do coaching. O que significa essa história de coaching que está difundido, está sendo muito falado, muitas vezes mal falado. Então, o que esse coaching? Vamos pegar lá atrás, desde a origem. A palavra coaching, a palavra mesmo, ela foi utilizada na primeira vez em 1860, lá na Inglaterra, quando falava-se das primeiras carruagens. E por que isso é importante para a gente trazer nesse nosso papo de hoje? Porque o que é uma carruagem? A carruagem que leva uma pessoa de um lugar para o outro. E foi dali que começou a palavra coaching, era usada para carruagem. E na mesma época começaram a utilizar também na Inglaterra para os professores que mentoravam seus alunos. E aí eles utilizavam, o professor está fazendo coaching com um aluno. Isso lá em 1850, 1860. A palavra continuou sendo utilizada em inglês, e aí o que a gente pega quando a gente olha para o coach dos Estados Unidos? É o técnico, é o treinador. E lá nos Estados Unidos começou a ser muito mais utilizado. Coach para academia, coach para técnico, coach para orientador. Então foi muito mais difundida. E aí, no Brasil também passou a ser muito mais difundido. Então, o coaching, na verdade, o que a gente pode pegar como essência? Levar uma pessoa de um lugar para o outro, de um ponto A para um ponto B. E aí talvez eu quero que você fale também da parte da terapia. Se a terapia também tem essa história de levar de um lugar para o outro, ou se tem uma questão mais de acolher, de acalmar um estado emocional da pessoa. E aí eu vou querer que você me fale também. Então, o coaching, pensando nesse ponto de levar a pessoa de um lugar para o outro e começa a se difundir em esportes, academia, empresas, aí já estamos falando um pouco mais de 1970, mais recente. O coaching começa a entrar nas empresas. A gente pega também o jogo interior do tênis do Timothy Galloway, né? Lá de 1970 também. Ele viu jogador de tênis batendo num paredão sozinho e conversando. Com quem que ele estava conversando? Selfie 1, selfie 2, quem que está criticando, quem que é o racional, quem que é o criativo. Então, ele começa a identificar isso. Peraí, então vamos começar a trabalhar isso. E aí, o Timothy Galloway, né? Ele falava do selfie 1, do selfie 2, voltado mais para o esporte, mais para o tênis, no caso. E aí, as empresas começam a absorver isso. E aí, como que chega no Brasil? No Brasil ainda é recente, mas como muita coisa que chega de fora no Brasil e é adaptada, né? Acaba sendo muito mal falada, as pessoas começam a abusar um pouco disso, desse conceito, né? Então, o que eu posso falar dessa minha primeira formação, do que eu aprendi lá, para explicar para as pessoas que estão assistindo e principalmente para quem não é coach, né? Lá, eles passaram um treinamento com ferramentas e deram o nome de Personal and Professional Coach, ou seja, um coach pessoal e um coach profissional. Com aquilo, com as ferramentas, e por que eu vou falar muito da palavra ferramenta? Porque eu ainda utilizo essa palavra para explicar como que funciona isso. O que é uma caixa de ferramentas? Na caixa de ferramentas tem um martelo, na caixa de ferramentas tem uma chave de fenda, tem uma chave Phillips, tem um prego. E para cada uma das ferramentas tem uma utilidade.
E aí, quando a gente aprende um monte de ferramentas no coaching, a gente entende a utilidade de cada uma delas, né? E Exato. aí a gente começa a definir um pouco onde que você vai utilizar. Então, é para a vida pessoal? É para a vida profissional? E aí é muito genérico isso ainda. Mas a gente vai mudando um pouco os níveis. A gente pega só coaching para a vida da pessoa, ainda é genérico. Só que tem o coach executivo. O que é o coach executivo? É quando uma empresa contrata um coach para treinar ou para fazer coaching com um funcionário, para aumentar a performance, para aumentar o desempenho dele, melhorar a liderança, melhorar a inteligência emocional, junto com seus liderados, junto com seus colegas. Então, o executive coaching é quando uma empresa contrata um profissional. A gente tem ainda o business coaching, que mistura um pouco a consultoria. Então, eu não apenas faço as perguntas, eu não apenas deixo a pessoa se levar para a solução dela, eu já coloco alguns conselhos, já coloco alguns conceitos. E aí, retomando, como eu comecei em 2016, eu já atendi todo tipo de pessoas. Já atendi profissionais liberais que queriam realmente ganhar mais dinheiro. Então era uma questão muito mais de business do que qualquer outra coisa. Então eu não ficava só fazendo as perguntas poderosas ou utilizando as ferramentas. Chegava num determinado ponto que eu falava, você vai fazer isso, isso e isso. Eu já ia direto ao ponto. Não é muito coaching de perguntar e perguntar, mas a gente tem que fazer todas as perguntas, identificar todo o mapa, tudo que está acontecendo, para fazer as pontuações. Também já fui contratado por empresas para treinar os funcionários, para fazer coaching com os funcionários. Então, era uma espécie de executive coaching. E aí, trazendo um pouco para o início, para o básico. Existem aquelas pessoas que precisam de coaching para a vida. E agora, quais são essas demandas dessas pessoas? Algumas estão precisando de organização, e aí, com uma ferramenta de coaching, a gente ajuda. Algumas precisam organizar as ideias, precisam melhorar um pouco a clareza. Mas tem aquelas que têm traumas de infância. Então, num treinamento recente que eu fiz, tinham várias pessoas, um público bem heterogêneo. A maioria estava focado trabalho e dinheiro. Beleza, vamos lá. E aí uma das pessoas veio falar comigo, olha, eu acho que eu estou querendo fazer coaching com você. E sabe por quê? Porque a minha infância, quando ela começou a contar da infância, eu já meio que cortei ela. Falei, pausa agora. Eu vou ouvir tudo que você vai me contar. Eu vou ouvir sua história inteira. Só que, se você está precisando resolver alguma coisa da sua infância, vai ser com um terapeuta, vai ser com um psicólogo, com um psiquiatra. Exatamente. Você vai me contar a sua história inteira. Eu vou ouvir tudo que você vai falar. E a primeira pergunta que eu vou fazer, isso aí eu já adiantei para ela. Eu nem tinha escutado nada. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: apesar disso, o que você vai fazer daqui para frente? Então é um olhar para o futuro. Então, logo de cara nessa pergunta, a pessoa já ficou um pouco assustada. Nossa, eu não tinha tido ainda essa visão de, apesar disso, o que eu vou fazer daqui para frente. E ela me contou a história toda, mas já traz uma outra visão para a pessoa. E aí, Marcelo, eu quero que você agora me conte um pouco. Eu tive esses clientes. Eu tive clientes que falavam demais de meu pai me tratava mal, minha mãe me tratava mal, a gente passava muita dificuldade na infância. E quando eu falo dificuldade, principalmente com o cliente, essa dificuldade nem sempre é financeira, pelo contrário, é muito mais emotiva, é muito mais emocional. Ah, eu tive muita dificuldade na minha infância, aconteceram essas coisas, traumas. E aí eu escuto, ok, para isso você precisa de um psicólogo, para isso você precisa de um psiquiatra, de um terapeuta. O que eu vou falar com você vai ser daqui para frente. E aí o que que eu vou, aí eu devolvo para você, Marcelo. Se você é terapeuta, coach, PNL, Master Coach, PNL, tem todo esse conhecimento, toda essa bagagem. Conta um pouquinho para a gente um pouco agora dessa diferença do coaching para esse acolhimento, para essa terapia. Igual eu falo também, né? A carruagem anda para frente, ela não anda para trás. Então vamos botar, Carro, vamos botar a carruagem do ponto A para o ponto B, né? Que a gente chama do estado atual para o estado desejado, certo? Então, exato. esse é o coaching, né? Eu fiz todas essas formações também, mas eu gostei de uma outra que eu me especializei, que é de alto rendimento, né? Então, é onde realmente eu não posso
fazer um coach desse tipo com pessoas que estão no processo ainda do famoso que o pessoal costuma falar, o mimimi, né? Tudo tem desculpa, resposta para tudo. Não. A Uhum. gente tem que pegar a pessoa e falar assim, olha, daqui para frente é assim, beleza? Só que antes de começar qualquer trabalho aqui no nosso espaço, Luiz, a gente trabalha com uma coisa, são as nossas ferramentas também de avaliação e anamnese. E na anamnese, junto com a avaliação, a gente já descobre os gaps, né? Ou os pontos de melhoria da pessoa. Se ela Você começar a pode contar um falar pouquinho dos testes? Como que funcionam os testes? O que que a pessoa tem que fazer? Conta um pouquinho, claro, conta, explica pra gente. os testes, a pessoa ela tem uma avaliação comportamental aqui. E dentro Uhum. dessa avaliação comportamental, a gente tem as projeções do inconsciente. Dentro das projeções do inconsciente, a gente tem as interpretações, onde nos traz informações do inconsciente, da parte, vamos dizer assim, do que ela faz, repete toda hora e fala assim, ah, não deu certo, que não sei o quê, aquelas coisas. E aí ela traz isso nas projeções para a gente. Quando a gente identifica isso nas nossas avaliações, fatalmente, se ela quiser fazer um trabalho de coaching, eu falo assim, olha, antes de coaching, a gente não vai obter o sucesso que você espera, nem você nem nós aqui. Então, indicamos isso porque você traz alguns traços comportamentais do seu passado que você está repetindo nesse processo. Quando a pessoa capta aquilo de uma forma mais consciente, ela fala assim, não, realmente eu tenho esse problema. Você acha que vai atrapalhar no nosso processo de coaching? Se for algo grave, né, que vai cutucar alguma ferida mortal, ou até mesmo, é igual, você vai mexer com o Self 2, né? Self 2 começar a Ah, bagunçar, alucinar, né? A gente traz a pessoa do presente para o passado. Então, desculpa, do passado para o presente. Então, a gente vai lá buscar a ferida mortal dela no passado e vai trazer uhum. aqui para o presente. Quando isso acontece, a gente usa ferramentas, obviamente, também, assim como o coach tem, a PNL tem, a hipnoterapia tem, e outras técnicas, né, que a gente traz, que a minha esposa, inclusive, faz a parte de constelação, eu até indico para os meus, nos processos de avaliação que a gente faz, essa opção, né, na verdade não é uma opção, às vezes até mandatório, quando eu identifico na anamnese, assim, vamos resolver isso com a sua família de origem, vamos resolver isso dentro do seu emaranhado de caos mental que está acontecendo agora. Então, vamos buscar isso mais profundo. Aí a gente vê as técnicas que nós temos aqui, aplicamos o que for mais cabível, até para não ser tão. É invasivo, né? A terapia sempre vai ser invasiva, você vai entrar mais no íntimo da pessoa, nas dores emocionais. E é aquela coisa, da mesma forma que você faz a pergunta, apesar disso, o que você vai levar daqui para frente, né? A gente faz uma pergunta também. A partir de agora, como que você quer contar a sua história? Né? Que eu levo ela para o passado e eu tenho que trazer ela para o presente de novo. E nessa volta para o presente, eu dou todas as ferramentas que eu tenho para ela descobrir os recursos que ela vai ter dentro dela, que ela sabe naquele momento, lidar com aquele processo de lá para cá. Então a gente chama de uma recontextualização, que é contar a história de novo para ela, mas de uma outra forma, usando os recursos, e a ressignificação, né, que é para colocar o adulto agora resolvendo isso dentro dele, junto com a criança lá, ferida. Então a gente não é abandonar a criança, é trazer a criança junto com você. Né? E você sempre olhar, falar assim, poxa, agora eu sei como lidar com essa criança. Eu sei olhar para ela, boa noite, Anderson, bem-vindo. Eu sei olhar para essa criança, eu sei acolher essa criança, eu sei lidar com ela. Né? Porque tem gente que não sabe lidar com a criança interior. E usa de todo o processo para poder inventar desculpa, transferir responsabilidade, ou até mesmo julgar. Né? Julgar, usar o julgamento como forma de se defender. É o que ela sabe fazer naquele momento. Eu também não posso interferir nesse processo. Mas a Uhum. gente tem que mostrar recontextualizar todo esse processo de uma forma
mais amorosa, né? Mais de aceitação, de trazer, abraçar, falar assim, vamos, a gente está junto, agora a gente sabe lidar com isso, vamos para frente agora, né? E aí, quando isso está resolvido dentro das pessoas, fica muito mais fácil de conduzir para um processo de coaching, porque aí a gente quebra as interferências, né? Que dentro do alta performance a gente considera do modelo que a gente chama aqui de modelo 7Cs, que são os conflitos, as confusões mentais, as catástrofes, tudo que interfere no processo do dia a dia da pessoa, a gente remodela isso, né, dentro de uma ferramenta de coach, a gente faz uma remodelagem e coloca isso como para rodar o software, né? A gente fala assim, vamos rodar um software novo, aí vamos fazer um upgrade nesse software agora? Vamos. Então, aí vai, aí funciona. Que eu vejo que muitos profissionais, infelizmente, Luiz, eu domino as duas técnicas, né? Uhum. Mas eu já vi coaching falando assim, fecha os olhinhos. Agora imagina que você está lá, não sei, né? Fechou o olhinho, irmão. Vai para terapia, não vai fazer coaching de olho fechado. Você pode treinar as técnicas de visualização de futuro, ponte ao futuro. Mas fechou o olhinho, e aí eu falo que aí eu falo que é charlatanismo. Aí eu falo que o cara tá sacaneando e tá banalizando o mercado do coaching. Assim como também eu vejo a parte de terapêutica que não tem nenhum conhecimento em coaching, eles não entram nessa seara, né? E aí vem várias histórias que a gente ouve aí, até nas novelas que infelizmente aconteceu, né, daquele caso que teve numa uma das novelas, que eu nem lembro o nome da novela, que a advogada perdeu, ficou assustada na terapia, e não era terapia, era coach, aí ficou uma briga depois, coach ou terapia, terapia ou coach, né? Qual a melhor coisa? E foi aquela coisa de espetáculo de cartas do CRP para Globo, e aí até dos terapeutas, né? Foi uma tragédia nacional isso. Foi uma Eu banalização lembro dessa nacional. história, foi bem, foi. Nessa parte ainda, não assisto novela, faz muito tempo, né? Assisto Rede Globo, né? Essa parte eu olho mais no bastidor, que teve uma escola, eu sei que teve uma escola de coaching por trás, que fez a propaganda para que é profissional, fala, eu faço coaching, eu olho, eu sei, eu conheço um pouco do bastidor disso, dessa história. Então a E gente olha outra, e fala, nossa, não acredito que aconteceu e isso. outra coisa, Luiz, eu sei que você também tem, mas eu tenho mais de 300 horas, 300 e poucas horas só de curso de coaching. O cara entra num curso de coaching de 3, 4 dias, já sai fazendo coaching. E isso banaliza também o mercado, né? Infelizmente, né? Então, eu prezo muito eu até falei hoje para uma cliente assim, eu prezo muito pelo que eu entrego. Eu gosto que a pessoa, não importa se vai ficar uma hora só aqui, ó. Se tiver que ficar uma hora e meia, não importa se é em terapia ou em coach, enquanto não fixar na mente da pessoa o processo interior dela, né? O que ela precisa? Ela precisa visualizar o futuro, né? Precisa fazer os testes, né? Que a gente chama do TOTS, tanto com a PNL como para coach, não tem problema. Eu quero entregar o que ela precisa receber. Se ela sair daqui com dúvida, não vou me sentir feliz. Não vou me sentir assim, putz, entreguei. Uhum. E às vezes a gente tem que cutucar, né? Tanto o coach como terapia, a gente tem que cutucar. Não tem jeito. Para a pessoa também, é aquela velha história. Eu quero ter um salmão de qualidade, a historinha do tubarão. Quantos tubarões que eu vou colocar no meu aquário para manter Uhum. o Você salmão tocou num correr? ponto muito interessante. Porque essa história é legal, né? Não sei se é exatamente essa, né? É, Precisavam levar o salmão para o Japão, né? isso. Conta essa história. Você vai contar Então, melhor que eu. Conta pra japonês gente. é muito exigente nessa questão de salmão, né? De peixe. Então eles fizeram vários testes, né? De onde pescavam o salmão e eles descobriram que o salmão de águas mais profundas tinha um sabor muito mais aceitável pelo japonês.
Só que eles foram ter que adaptar o barco para poder trazer de águas profundas, né? Porque o cara ia pescar muito longe da costa japonesa e ele tinha que trazer, obviamente, o peixe. Só que no caminho, nas primeiras vezes, o peixe apodrecia, chegava com cheiro, aquelas coisas. Né? E o japonês, na hora que faz o peixe, na hora que vai provar, meu, o cara sabe, putz, tá, já tá passada essa carne, aquela coisa. E adaptaram, tiveram que adaptar os barcos sempre para poder buscar esse peixe de águas profundas. Né? E num determinado momento, eles descobriram que não adiantava mais colocar refrigeradores, né? Que o peixe chegava muito congelado, a carne muito dura. Então, o que, que eles começaram a entender? Falaram assim, bom, vamos ver o que mantém o peixe mais saboroso. Nós temos que manter o salmão vivo. E o que, que não come? O que, que mantém o salmão vivo? Tubarão. Vamos construir um aquário e colocar tubarões nesse aquário para manter os peixes sempre em movimento. E a água é do mar mesmo, então tá ali, tudo ali preso, né? Aí eles descobriram que o salmão conseguia chegar na costa japonesa e colocando tubarão sempre na hora que eles iam pescar, colocavam tubarão lá para ficar tentando pegar o salmão fugia e eles conseguiam trazer um número de salmão adequado e muito saboroso a carne, inclusive. Por quê? Porque não morria em alto mar e não ficava congelado. Matava onde? Sempre quando chegava na costa japonesa. Obviamente, o peixe estava fresco. E foi aí que descobriram, né? Colocando tubarão, que é uma analogia que a gente faz. Quantos tubarões que a gente tem que colocar no nosso aquário para nos tirarmos da zona de conforto e mantermos os nossos objetivos sempre andando, correndo atrás dos nossos sonhos. Se a gente não colocar um tubarão no nosso aquário, a gente não corre, a gente não se mexe. Eu prefiro Exatamente. 10, 20 tubarões no mesmo aquário aqui para cutucar o japonês aqui, cutucar a japonesa lá e vamos embora. Que eu sei Exato. que a gente vai manter a nossa produtividade, a nossa carne vai estar sempre fresca, né? Vamos conseguir vender com mais Uhum. qualidade, entregar com mais qualidade. Todo o nosso trabalho, não só de terapia, como de coaching. Então, a gente precisa sempre de um tubarão na nossa vida para tentar nos comer. Né? Se é um Com certeza. concorrente, não importa. Se é um terapeuta melhor, também não importa. Mas a gente tem que saber que existem terapeutas tão bons quanto nós, Uhum. coaches tão bons quanto nós, e cabe a nós sempre estarmos à frente dos nossos concorrentes, à frente dos nossos desejos, né? Sempre à frente. Porque se a gente não tiver, eu fecho a parte de coach, só fico com terapia. Ah, verdade. Daiane, eu já te respondo essa pergunta que você me fez aqui. Eu só quero pegar um gancho aqui, Marcelo, é o seguinte. Essa analogia é muito boa, principalmente, e aí eu quero que você me fale um pouco da parte de terapia, tá? Tá, O que que é o tubarão? O que que é o tubarão na história, na vida do salmão? O salmão ele precisa sobreviver. com E para certeza. que e ele vai ficar paradinho? Ele vai ficar descansando? Ele precisa acelerar. O que que a gente pode pegar como analogia? A gente pode pegar, principalmente para quem está precisando se desenvolver, como a famosa zona de conforto. Infelizmente, fica tudo que a gente fala de coaching, autoconhecimento, zona de conforto, as palavras ficam banalizadas, mas não tem como fugir delas. Não, Então, se uma pessoa está dentro dessa zona de conforto, ela não vai evoluir, ela não vai conseguir nadar, ela não vai conseguir evoluir e para frente, se desenvolver, performar, ter o rendimento, ter o alto rendimento, que aí já é um outro nível mesmo para que aí você também vai. Eu quero que você fale um pouco disso, que você tem. Aí na medicina você tem a jornada inteirinha da pessoa, você tem a jornada inteirinha, você tem todo o diagnóstico, você tem o resgate dos traumas da pessoa, você tem a cura toda, aí você tem a parte de coaching, alto rendimento. Eu quero que você fale disso ainda. Mas o tal do tubarão, essa analogia do tubarão dentro de um aquário perseguindo os salmões, né? É a zona de conforto, é sair da zona de conforto. O salmão só fica bom mesmo quando ele está fora da zona de conforto dele. E aí, para nós, é a mesma coisa. Estou dentro da minha zona de conforto? Peraí, será que eu tô chegando onde eu quero dentro da minha zona de conforto? Ou deveria estar fazendo um pouco mais, devia estar arriscando um pouco mais, devia estar performando um pouco mais? E aí, vale um pouco para tudo, tá? Falei de todos os tipos de coaching: personal coaching, professional coaching, executive coaching. Falei da parte de esportes, academia.
Mas eu falei um pouco também da parte dos pais, né? Que é o que eu estou atuando mais fortemente nesse momento, né? Imagina só, como é que eu vou falar para um pai para ele sair da zona de conforto dele na hora de cuidar dos filhos? O que ele mais quer da vida dele? Ele só quer um sofá, ele quer uma noite de sono que ele durma às 8 horas. Fala, eu quero ficar confortável. Mas às vezes não é esse conforto que eu estou falando, né? Será que você não poderia dar um pouco mais de atenção para o seu filho? Aquele um pouquinho a mais fora da sua zona de conforto? Menos conforto do celular e sofá? Mais chão, sem tela, junto com a criança? Aquele pequeno desconforto que faz com que você tenha mais resultado. Não importa se seja um alto rendimento de trabalho, conseguir mais cliente, de conseguir performar, mas é também aquele zona de o desconforto de fazer alguma coisa diferente do que você está acostumado a fazer. Exatamente. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz. E aí, Marcelo, eu queria responder uma pergunta que a Daiane. A Daiane é uma amiga nossa daqui de Varginha, muito legal, e ela fez a seguinte pergunta. Quando realizamos o orçamento para iniciarmos o processo, eles falam que seriam 10 sessões e aí fazem o upsell. Não consegue fazer no tempo que foi pago o pacote? Então, deixa eu responder essa pergunta da Daiane em partes. O que as escolas de coaching tradicionais, no nível básico, ensinam? Você vai cobrar, no mínimo, R$ 1.000 por 10 sessões de coaching. Marcelo, eu acho que eu tenho liberdade de falar aqui valores, eu tenho liberdade para falar as coisas. Eu À imagino que eu vontade. tenho. Se por um acaso. Bom, se por acaso eu não tinha, já era, já foi. Já estou contando para todo mundo aqui, abrindo o leque. Então, isso que as escolas de coaching ensinam. Olha, você vai cobrar no mínimo R$ 1.000 por um pacote de 10 sessões de coaching. E aí, como negócio, a pessoa precisa vender alguma coisa a mais. Porque senão, entre aspas, muitas aspas, ela perde o cliente entre muitas aspas. E aí, o que acontece? Quando um coach, principalmente está no início, o que ele faz? Ele faz isso. Ele fala das 10 sessões, sei lá, vamos supor que a pessoa cobre os R$ 1.000 que ela tá, que as escolas sugeriram para que fosse cobrado esse valor. Às vezes ela vende, às vezes ela não vende, aí diminui o valor, aí bagunça muita coisa. Aí eu vou falar como que eu faço. E aí, Marcelo, também quero que você fale um pouco de como que você faz em relação a essa pergunta específica. E também, eu também quero ouvir um pouco mais do seu processo, porque você tem um processo inteirinho, eu achei isso incrível. Então, como que eu faço, Daiane? Eu faço o seguinte. Antes de mais nada, eu escuto qual que é a demanda da pessoa. E aí já começa o filtro. Você está precisando de uma terapia? Você está precisando, ou de coaching mesmo? Por exemplo, uma pessoa que vem para mim, fala que tem uma empresa, fala que tem um, um negócio, a pessoa é profissional liberal, quer melhorar a venda, quer. Você está vendo que a pessoa está ali no pique. Ela está precisando organizar, está precisando se planejar, está precisando performar melhor. Eu não entro muito no assunto, não. Eu falo, beleza, vamos lá, orçamento é tal, por exemplo. A pessoa, e é que eu passei por um trauma de infância, eu estou me sentindo muito triste. Peraí, será que você não precisa de terapia? Será que você está procurando? Explica o que, que eu faço, eu olho daqui para frente. Então, primeiro ponto, eu escuto o que, que a pessoa está demandando. A pessoa está precisando de uma empresa, está precisando performar melhor. Estou vendo que a pessoa está no pique, precisa de realmente se organizar melhor, performar melhor, beleza. Então vamos lá. Qual que é o objetivo da pessoa? Estou escutando só também. Eu quero. Vamos colocar aqui valores, porque é muito fácil de mensurar. Uma pessoa está querendo emagrecer. Quero emagrecer 5 quilos, 10 quilos. Eu sou empresário, eu estou querendo aumentar as minhas vendas. Eu quero passar de R$ 5.000 para R$ 10.000. São valores mensuráveis. Ok, dá para dividir em etapas. Não, eu tenho uma empresa, mas está bagunçada. Está tudo bagunçado, eu não sei quanto que eu ganho, não sei quanto que eu recebo. Tá bom, beleza, vamos fazer coaching, vamos fazer um business coaching mesmo. E aí, quando a pessoa me fala, e se eu consigo resolver o problema da pessoa, eu estipulo um tempo. Eu estipulo um tempo. Pego aqui um exemplo, alguns exemplos. Eu já fiz processo de coaching em um mês e eu já fiz processo de coaching de um ano. E aí eu quero explicar um pouquinho, porque pode ser muito polêmica essa história do coaching de um ano. Não tem fim, não? Depende. Vou contar essa história para vocês. Foram profissionais liberais que participaram de um treinamento meu
E aí, identificando a demanda deles, eu imaginei, nós vamos trabalhar por 4 meses. Por 4 meses. Dentro de 4 meses, a gente vai ter atingido esse resultado. O que aconteceu no final de 4 meses? Contrato por escrito e assinado, acabou. E aí eu perguntei para eles, vocês querem que eu continue fazendo esse mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês? Sim, quero. E se estendeu por um ano. Mês a mês, mês a mês. Você quer continuar? Você quer continuar? E a performance subindo. E a performance subindo. Para eles, o caso era financeiro. Falaram, ó, eu quero performar no financeiro, eu quero trabalhar mais, eu quero ter mais cliente, eu quero ganhar mais dinheiro. Vai subindo, vai subindo. Eles vão parar para quê? Aí assim, não sei se eu estou conseguindo responder a pergunta da Daiane. Precisa ser 10 sessões? Não, não precisa. Então, resumindo, né? Só retomando aqui. Eu escuto o que a pessoa tem, qualquer demanda, vejo qual que é a necessidade dela, estipulo um tempo conversando com a pessoa, passo um orçamento e a gente vê. Chega no final desse tempo, a gente avalia os resultados, se foi bom, se foi ruim. Eventualmente, sim. Quer continuar? Algumas pessoas disseram que sim, outras pessoas disseram que não, e tá tudo bem. Perfeito. E aí, eu quero saber também, por favor, Daiane, responde se a gente conseguiu responder a sua pergunta. E Marcelo, como que vocês fazem na medicina? Vocês têm um processo inteirinho, é muito legal isso. Queria que você me É, contasse também. então, antes de começar qualquer coisa aqui, Luiz, avaliação. Avaliação. Na avaliação, eu tenho ficha de anamnese, eu tenho avaliação Anamnese. Como que eu comportamental. faço? Como que é? Eu vou falar como é que eu faço aqui. Normalmente, além de. Então, ok, identifiquei a demanda, a pessoa me contrata, né? Ok. Eu faço um teste de personalidade do DISC, gosto muito de usar a teoria dos sabotadores, do Cesar Chamini, já identifico, a pessoa tem esse comportamento, a pessoa tem nessa mentalidade dos sabotadores, sei o que está atrapalhando ela. Ok, vamos daqui para frente. Me conta como é que é a sua anamnese. Essa aí eu queria saber o que o cliente seu, o que ele recebe, o que ele escuta, como que você faz esse processo. A anamnese, ela reforça muito a questão da vida da pessoa. Eu quero ver como é que ela tá. Então, eu faço perguntas, como é o relacionamento com seus pais, porque tudo começa na família. Tudo começa na família. E em determinados momentos eu já entro em outras searas, né? Tipo, se a pessoa já teve aborto, se não teve, se buscou algum tipo de ajuda. Então, são 5 páginas só de anamnese. Terminei a anamnese, avaliação comportamental. Eu não uso o DISC, eu uso um outro de neurosistêmico, que a gente tem uma formação onde a gente faz um cruzamento de várias informações e que eu pego desde traço comportamental, né? Se a pessoa tem algum desvio de personalidade até. E depois disso, eu faço um estudo e monto para ela. Olha, porque assim, aqui é tudo personalizado, Luiz. Se eu tiver que colocar a terapia, eu vou colocar sempre antes de começar qualquer processo de coaching. Porque eu separo o que é terapia. Eu não misturo a terapia no meio do processo de coaching. Jamais eu faço isso. Então, eu trago a pessoa e falo assim, olha, vamos fazer 10 sessões de terapia, sendo elas uma constelação, por exemplo. A gente tem a neurometria, que eu tenho que resgatar a fisiologia da pessoa também. Porque as pessoas, elas chegam aqui com... Eu recebo executivo, recebo pessoas, corpo gerencial e tudo mais, diretivo. E aí o que acontece? Independente se são gerentes ou diretores, cabe para qualquer pessoa. Pode ser um atleta, pode ser um profissional liberal, pode ser um gerente, pode ser um encarregado, não tem problema. Mas eu tenho que resgatar a fisiologia desse cara. Porque as pessoas chegam aqui, eu não duvido da capacidade intelectual. Jamais eu vou duvidar do que eles conhecem. Jamais. Mas a gente bate o olho no corpo da pessoa, a comunicação não verbal é muito forte. E aí, quando a gente começa a definir, a pessoa fala assim, poxa, eu estava precisando disso e eu não... Putz, depois que eu fiz, entendi como é que eu funciono. Então, eu já defino o programa inteirinho para o cliente.
Como ele vai pagar, ele que vai definir. Se é à vista, em 10 vezes, para mim não importa. Mas o programa tem que ser seguido à risca. Uma vez seguido, Luiz, a... não importa se eu vou ficar 10. Por exemplo, vou dar um exemplo muito básico. Constelação de uma, duas, dependendo da forma que ela vai resolver na sessão. Mas a parte de neurometria, eu tenho 13 sessões. Então, dentro dessas 13 sessões, eu posso definir 5, 6, 8 pacotes dentro do que eu estou vendo visualmente a parte fisiológica dela. E quando eu Uhum. faço a análise na primeira sessão, aí eu já mato a charada, porque ela traz todas as informações na neurometria. Toda parte, eu conecto um monte de sensor na pessoa e vai me trazendo as informações que eu quero. E aí eu junto com a anamnese, junto com a avaliação, aí eu já tenho, putz, já tenho a pessoa aqui na minha frente, escrita. E as pessoas se assustam. Porque eu começo a falar para elas, e elas falam assim, cara, como é que você sabe que eu tenho isso? Puxa, como é que... Eu sou Assim, desse jeito, né? Como é não, que você e aí sabia? elas falam assim, você leu minha mente. Não, eu não li sua mente. Somente você escreveu isso para mim, não fui eu. Né? Tá aqui, não mente. As pessoas mentem. Sistema nervoso não mente pra gente. E tem muita coisa na não verbal que já denuncia as coisas pra gente. Principalmente o formato do corpo, se a pessoa tá mais esguia, sabe? Tá com medo, apreensiva, insegura. E a fisiologia também muda. Então isso é... Aí depois a gente dá a sequência, né? Então, o processo de coach que eu faço, eu comecei fazendo o Life, o Professional, mas eu percebi que a parte do alto rendimento é a que eu mais me identifiquei, porque eu resgato a fisiologia também dentro do coach de alto rendimento. Eu tenho que trazer a pessoa para performar em alta performance, mas não é só em resultados. Eu tenho que trazer a pessoa inteira para mim, com a fisiologia dela assim, top, porque é o que mantém resultado. Você já viu o corredor ou algum atleta ganhar corrida se não tiver com o corpo bom? Não tem como, né, Luiz? Não tem como. E aí a Não tem gente como. faz, as nossas são, na parte de alto rendimento, são 16 sessões, eu não faço 10. 16 com dinâmicas envolvidas, e assim, nunca é 16, tá? Nunca vão ser só as 16. Estende para 18, 19, porque às vezes fica alguma coisa que a gente tem que quebrar padrões, padrões sociais até. Então é aí Uhum. a gente usa as ferramentas de, E quando o cliente chega para você, ele já sabe disso tudo. Você sabe? explica isso tudo para ele. Isso aí. Não tem como. É, isso a Daiane escreveu aqui enquanto você estava comentando, que é justamente isso, né? Que às vezes as pessoas, os profissionais não explicam que vai acontecer, que vai acontecer durante as sessões, durante o período, se vai ter mais sessão ou se não vai ter mais sessão, e aí pega a pessoa de surpresa. Ah, então, essas 10 sessões aí, mas você vai precisar de mais 10 mais tanto, aí vai mais É, dinheiro, como ela mesma escreveu. Mas é. é muito legal essa Mas aqui não história tem de você upsell, não. explicar isso tudo para o cliente. Ah, é ótimo, isso é bom. Isso aí é, acho que o mais importante não é nem o upsell ou não ter upsell, é o informar o cliente. E aí eu tô vendo a Violeta falando aqui da live do Nuno Cobra. Eu também só tô pensando na live do Nuno Cobra aqui que você fez com ele. Foi muito legal. E a questão da fisiologia é impressionante, né? Igual você É. falou, você já viu o corredor ganhar a corrida sem estar com o corpo bom? De esporte, até que é fácil. Mas você já viu o executivo na Fraquinho? empresa? Oi? Fraquinho? Já viu o executivo de empresa Fraquinho? fraquinho? Performando bem na empresa, fraco? Nunca vi. Eu lembro quando eu trabalhava na Fiat, eu não tinha conhecimento de nada disso. Eu olhava e falava, cara, parece que aquele profissional é bom. Eu descobria que ele andava de bicicleta às 5 horas da manhã. Aí eu olhava para o outro, que parecia que não estava muito bem, escutava umas histórias de que ele era sedentário, de que se bebia demais. Fisiologia pura, não estou nem questionando questão de bebida alcoólica nem nada, mas a fisiologia da pessoa, você já bate o olho, você já, sei lá, você sente, você consegue visualizar, linguagem não verbal. Então, assim, esse resgate é fundamental, assim, é fundamental mesmo para a performance da pessoa, né? Eu achei Aí te muito cortei, pertinente. continua Não, eu falando achei muito da... pertinente a nossa live, porque, por exemplo,
quando a gente quer fazer um acolhimento, a gente até colocou em dualidade, né, as coisas para se era terapia e acolhimento e coaching ou terapia e performance. É a mesma coisa, né, na nossa enquete. Por quê? Eu tenho que trazer a pessoa na terapia, eu tenho que trazer sempre o passado para o presente. Não tem como, Luiz. Não tem como fazer diferente. É passado para o presente. E o E tem coaching, gente que chega aí sem precisar de voltar do passado para o presente? difícil, viu, Luiz? Difícil. Às vezes tem que passar por 2, 3, até 4 sessões de terapia para a gente poder já dar uma sugestão breve e rápida na mente da pessoa, para que aquilo faça sentido para ela, obviamente, também. Mas tem terapias que são mais profundas, onde a pessoa já se permitiu se judiar demais. Aí a gente tem que ir com calma, respeitando a história dela, respeitando a forma dela pensar, respeitando as crenças, né, e valores que ela traz de pai, mãe, de família e tudo mais, de origem. Então a gente depende, isso depende. Aí quando vem com algumas coisas mais profundas, a gente tem que estender a terapia, né, fazer por um tempo e depois, para não onerar, às vezes a pessoa, né, o nosso valor, o que a gente entrega, a gente sabe que a gente está entregando. Então, dependendo do número de sessões, a gente faz de uma forma que caiba também no bolso da pessoa, e a gente sabe que os resultados virão, e ela vai estender também, mas a gente já deixa claro, olha, o número certo é X, mas se você quiser fazer 5 e depois faz mais 5, renova, a gente alcança os 10, por exemplo. Então, tem que ser muito claro com o cliente nesse sentido. Estabelecer Perfeito, esse acordo, né? perfeito. E o coach a gente sabe que é resultado, né, Luiz? Não tem como não ser resultado em coach. Ah, resultado, resultado. E conta pra gente só, Luiz, como é que você tem as suas ferramentas, como é que você faz a parte da medição que aquele cliente está obtendo os resultados? Você já deu alguns exemplos aí na parte de resultados financeiros, né? Que o pessoal vai mais Sim. para isso. Mas, em linhas gerais, é sempre assim, sempre para o lado financeiro, né? Lado carreira, ou lado mais manter tipo, Ah, bater meta todo mundo bate. Vai manter a meta agora, é, né? Quer verdade. ser campeão no Então, ano ou campeão no mês? no longo prazo, né? Continua mantendo isso desse jeito, né? Legal que você me perguntou isso, que eu estou até pensando aqui como que eu vou te responder. Porque muitas vezes as pessoas procuram por questões financeiras. E, assim, às vezes não é nem financeiro. Eu que estou levando mais para o lado do dinheiro por ser mensurável. Eu preciso trabalhar com o meu cliente de coaching alguma coisa que seja concreta. Concreta, mensurável, que qualquer outro ser humano na face da Terra fale assim, verdade, ele conseguiu o que ele queria. Isso aí. Tem que ter essa clareza e essa concretude. Então eu falo muito de dinheiro aqui, mas vou pegar alguns outros exemplos. Antes de você Empresas. continuar, Luiz, gente, deixem suas Tá? perguntas, porque nós temos 12 minutos para dar tempo da gente responder, beleza? Bem-vindos Eu vou quem até entraram responder agora. mais rápido. Vou até responder mais rápido. E, por favor, mandem perguntas mesmo, que a gente gosta de responder essas perguntas aqui, esse bate-bola aqui, né? Isso aí. Então vamos lá. O que eu gosto de fazer, independente do tipo de cliente? Eu gosto de trazer essa coisa mais mensurável, mais concreta. Eu gosto muito de trazer uma frase da pessoa que eu aplico com a ferramenta Smart. Ela vem da administração, e Uhum. aí a gente tem uma meta que é específica, mensurável, atingível, relevante, e aí pega um pouco mais dos valores da pessoa, e temporal. Então, aí pega alguns exemplos. Eu sei que é um pouco batido também, mas eu quero dobrar o meu faturamento em 5 meses. Eu quero emagrecer 2 quilos em 4 semanas. Mensurável, específico, é temporal, é relevante para a pessoa. Então, eu gosto de trazer essa concretude. Agora, vamos pegar o exemplo de pais e mães que precisam desenvolver o relacionamento com os filhos, querem melhorar. Como é que você vai tirar um número disso daí? Aí eu não pego o número. Eu falo assim, qual que seria a fotografia que você vai me mandar? Qual que é o vídeo que você vai me mandar falando assim? Você pega o celular, você olha para o celular, você fala assim, Luiz, eu consegui, olha aqui. E você está filmando o resultado concreto.
Legal. Ok, a gente não vai conseguir fazer isso todos os dias, no longo prazo, para sempre. Mas é é aquela vitória. É aquele resultado que a pessoa conseguiu atingir, que é mensurável, que é concreto, que todo mundo na face da Terra fala, realmente, tem razão. Ela estava buscando aquilo e ela conseguiu. Faz sentido? A forma que eu gosto de trazer, essa forma de mensurar isso? Então tem o Sensacional. dinheiro que é fácil mensurar, tem o peso que é fácil mensurar, e aí tem algumas coisas que são mais abstratas que eu gosto de trazer para o concreto. Eu gosto de falar, inclusive, a palavra fotografia, porque eu quero o mais concreto possível, que às vezes ainda assim as pessoas divagam. Ah, eu quero ter um relacionamento bom com meu pai, com a minha mãe, e aí eu passei com meu filho, eu falo, eu quero uma foto. Quem que vai aparecer na foto? Quem que vai bater a foto? Você vai estar usando que roupa? A pessoa assusta. Fala, nossa, mas é possível mesmo eu conseguir isso? Tipo, concreto, concreto. Vai estar registrado que a pessoa vai conseguir isso. Isso é Então ótimo. eu uso essa Eu, ferramenta e a gente vai avaliando sim. não, e E você? Você? essa é uma ótima ferramenta, né? Porque você acaba explorando esse recurso dentro da pessoa. Né? Ela fica mais disciplinada com ela mesmo em atenção com os filhos, né? Eu acho que é fantástico. Uhum. E outra, né? Igual eu falo, chega os caras aqui, a gente não ignora a cabeça. Então a gente sabe que esses caras vivem para a empresa, vivem para o negócio e esquece a família. Uhum. Aí depois, quem paga o preço? É criança, principalmente as crianças, né? Infelizmente Faz são as as crianças. crianças. Os Que não tem relacionamentos culpa. tem isso também, mas quem paga são as crianças. E você, qual que é a sua ferramenta que você usa para mensurar aí também? Me conta. A Smart é de praxe, né? A Smart é a nossa ferramenta como coach em qualquer uma das modalidades de coaching. Então, a gente gosta muito de usar a Smart. Mas uma outra que a gente gosta muito é assim, ó, o que não é o mensurável, né? Que até então não era mensurável, era quando a pessoa começa a obter resultado. Aí o que que você faz? Você vai pedir para ela trazer o troféu? Não, né? O troféu vai ganhar no final do ano. Mas se ela trouxer o estilo de vida dela, a qualidade de vida dela alterada, olha, estou correndo, filma. Estou fazendo academia, filma. Quero foto. Estou fazendo os exercícios que você definiu na sessão, filma. Tem que filmar. É a nossa prova concreta. E aí, por último, eu falo assim: quem mais está te reconhecendo como algo diferente? Como uma pessoa diferenciada, como uma pessoa que está mudando, como uma pessoa que está olhando Uhum. mais para si do que para os outros, né? Porque a gente busca o quê? Sempre reconhecimento do mercado, do chefe, da família, da mãe, do pai, e na verdade, reconhecimento está aqui, ó. Enquanto você ficar só no pensamento, quero isso aqui, e não conectar com isso, que raio de inteligência emocional que você vai ter para lidar com tudo isso? Como que você vai Uhum. lidar com o sucesso se você não está feliz no seu. Você nem alcança. Se alcançar, também perde. Então a gente tem E que. uma assim, você falou uma coisa interessante, desculpa até te cortar, que é o seguinte, se uma pessoa estivesse fazendo isso sozinho, talvez ela não registrasse esse processo. Talvez ela não registrasse essa evolução para mostrar para mim, para você, que ela está ganhando essa qualidade de vida. Talvez sozinha ela não fizesse isso. Ah, eu fui na academia hoje, mas eu não tenho que filmar e mandar para o coach, eu não tenho que mandar para o meu terapeuta, não tenho que mandar para ninguém. Ela meio que esquece, meio que apaga, ela não evolui, não É, registra isso, é não fica verdade. marcado nela, né? E eu tenho clientes que, assim, eu pego no pé mesmo, cara. Assim, na neurometria, no coach, eu pego no pé. Tem que ir para academia, tem que fazer isso. Se você não fizer, você não vai sentir no corpo a sensação, você não vai experimentar, não vai ter o prazer, não vai sentir a endorfina sendo produzida no seu corpo, que dá aquela sensação de prazer, de realização e tudo mais. E aí, como é que você vai buscar isso? Aí eu, por isso que eu falo, fala assim, o cético do meu coach pediu para fazer, eu tô fazendo o vídeo aqui, ó. E tá lá. Já que ele mandou, né? Vou ter que fazer, né? Ó, o Anderson aí, ó. O Anderson, um cliente, virou um grande amigo.
passou comigo também. Obrigado, Anderson. Isso é fantástico, porque quando a pessoa percebe o corpo, né? Percebe o que ela tem que comer, percebe que aqui, cara, a gente, na avaliação, por exemplo, se é sangue o quê? Ó, O meu é é, A positivo. A positivo. Imagina se eu te entucho de carne, você fica igual um porco esperando a digestão acontecer por horas. Então, eu tenho que falar assim, Luiz, come vegetal, verdura, o seu pH ele é mais baixo, né? O pH do sangue O, por exemplo, é muito alto, então ele precisa de coisas mais pesadas para poder fazer a digestão apropriada, diferente do A, né? O A é mais estratégico, é mais minucioso, gosta das coisas certinhas, né? Passo a passo, tem que ter passo a passo, procedimento. Se não tiver, eu não sei fazer isso, não sei fazer dessa forma louca que vocês fazem, Isso pelo sangue, você sabe isso pelo sangue. pelo sangue. Então, Nossa, são, que legal. são comportamentos que a gente passa isso para o cliente e aí ele fala assim, poxa, é verdade, né? O lado emocional e o lado racional, igual você falou do Timothy, ele fala muito disso, né? Da análise transacional. Você tem que Uhum. saber usar os dois. Você tem que utilizar as duas ferramentas do Self 1 e do Self 2, do lado racional e emocional, para você identificar se você não está alucinando. Imagina uma pessoa que quer emagrecer, né, Luiz? E não tem um planejamento, está alucinando. Do tipo, 2020 para 21. 2021 vou perder 20 quilos, né? 80 quilos. Aí chega lá na primeira semana, tá comendo igual um porco, né? Você Quer sabia que dizer, as pessoas. tá alucinando. Você sabia que, tipo, 90%, assim, 90%, isso é uma estatística, 90% das pessoas desistem das metas de ano novo nos primeiros 15 dias. Pois é, isso que eu tô te falando. Na primeira semana já tá comendo igual um porco. Aí coloca a culpa, ou fala assim, começa na segunda. Aí, não, na outra segunda. E aí vai. Mas é E aí assim. vai levando e não desenvolve. Ei, Luiz, a gente só tá com 3 minutinhos. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal que queira saber mais sobre seu trabalho, ah, o que você está fazendo atualmente com a parte de desenvolvimento dos pais, com os filhos. Isso é muito legal. Vou falar rapidinho que a gente está acabando. Antes de mais nada, mais do que falar um pouco de mim, quero agradecer mais uma vez o convite para essa live. Eu espero que todo mundo que tenha assistido tenha gostado desse nosso bate-papo. O Marcelo contou tudo que o pessoal, que ele e a Lise fazem. Assim, eu falei de forma muito clara aqui. O que eu faço? Eu pego a pessoa que está trabalhando junto comigo e levo ela para um lugar, para um estado desejado dela. E aí a gente trabalha na parte de finanças, para quem é profissional liberal, para ganhar mais dinheiro, para os pais, nesse desenvolvimento da relação de pais e filhos, nessa educação infantil mesmo. E aí pega até um pouco mais treinamento do que coaching, do que a pegada do coaching mesmo. É mais um treinamento, porque quando a gente vira pai, vira mãe, a gente não sabe de nada, a gente tem que aprender tudo meio na marra, meio embolado. E por estar estudando muito isso, é muito tranquilo para mim ajudar pais e mães a desenvolverem essa relação com os filhos, com a educação. Mas aqui no meu caso, é sempre daqui para frente, o que a gente vai fazer? E é muito legal ouvir você falando da jornada inteira da pessoa, toda essa análise, toda a parte de fisiologia, todas as terapias que você atua com seus clientes e também vai levando, né? É terapia, resolve os traumas, passa para coaching, alta performance, focado em fisiologia. Muito legal isso mesmo. Então, o que eu faço é basicamente o coaching e treinamento. É um pequeno trecho daquilo que você faz completo na 20 segundos. medicina. É isso que eu faço. E Muito para achar o obrigado pelo Luiz, convite, gente, Marcelo. para achar o Luiz, Luiz Gazola, arroba Luiz Gazola no Instagram. Quero deixar aqui o meu muito obrigado de novo para todos. Foi um prazer estar com todos aqui e espero que tenham gostado muito do nosso trabalho aqui, dessa live de esclarecimento. Um beijo grande.